Shalom, meus amigos, uma boa tarde a todos vocês. Nessa que está sendo uma linda manhã na cidade santa de Jerusalém. Eu me encontro em frente à Avenida Haverzog, uma das principais que ligam bairros importantes aqui da nossa capital. Me encontro justamente no entroncamento que divide Kiryat Shmuel e Rehavia. São bairros que eu frequento muito. E ao longo desses anos vivendo aqui em Jerusalém, eu confesso a vocês que sempre que eu passava em frente a essa praça, esse GAN, né? Jardim, eu via essa guarita. E o que me chamava a atenção o fato dela ser adornada com pinturas de soldados britânicos. Eu sempre disse para mim mesmo, amanhã eu gravo lá. Amanhã eu gravo uma mensagem de Torá lá. Os anos foram se passando e eu nunca gravei, mas hoje finalmente eu vim. E quando eu cheguei aqui na entrada desse GAN, descobri essa placa que é parte da memória dos judeus, artistas, escritores, pintores, músicos que viviam sob o antigo regime soviético e que foram perseguidos e assassinados. Essa placa foi inaugurada aqui em 1952. Mas isso não explica a guarita. Eu intuí que essa guarita, naturalmente, seria algo que faz parte da história da luta de independência do povo judeu. Pensamento que nós só alcançamos a nossa independência, a independência do Estado moderno, em 48. Mas a reunificação de Jerusalém mesmo só vai ter lugar ao final da Guerra dos 6 Dias, em 67. Mas quando eu cheguei aqui, me aproximei da placa que registra o significado dessa guarita, eu tive uma surpresa, porque na verdade essa guarita, ela está associada a umas das lendas urbanas de Jerusalém que eu realmente não conhecia. No entorno dessa praça, que é uma praça bem pequena, sobretudo dedicada às crianças, havia um morador que afirmava categoricamente que o vale, que fica exatamente aqui em frente, hoje em dia, evidentemente, a gente está falando de 50 anos atrás, evidentemente esse vale hoje não tem mais a exuberância que tinha, porque ele recebeu muitas construções, foi drenado, etc. Mas ele afirmava, de forma contundente, que havia um monstro que habitava o vale. E havia muitas escolas, muitas crianças no entorno, e ele insistia nessa tese. Permitam sentar? Na tese de que havia um monstro que se escondia no vale. E depois de muito tempo permitiram que ele construísse a guarita. E a guarita está aqui. Foi erguida e mantida todos esses anos. Lembrando que também Jerusalém, assim como qualquer outra grande cidade do mundo, tem suas lendas urbanas. Uma curiosidade. Mas vejam, o povo judeu no mundo todo vai fazer a leitura da nova porção semanal da Torá, que nesse Shabbat corresponde a Parashá Re'eh. E nela nós temos uma das evocações de Moshe Rabbeinu mais conhecidas. Ele diz, hoje, coloco diante de você uma bênção e uma maldição, Brahá e Klalá, possivelmente um dos trechos mais conhecidos da Torá. E Moshe não poderia ser mais claro acerca da escolha que está diante de nós, que nós temos, todos nós, nas nossas vidas, escolher a bênção ou a maldição. E provavelmente você, até mesmo você que acompanha o nosso canal há muitos anos, já deve ter assistido, porque eu já produzi outros vídeos sobre esse tema, oferecer a compreensão de todos que buscam a sabedoria da Torá, a explicação que nos oferece a interpretação literal da Torá. Ou seja, a bênção e a maldição, elas têm lugar nas nossas vidas de acordo com a nossa capacidade de observância dos estatutos, dos mandamentos e das leis divinas que a Kadosh Baruch Hu entregou ao mundo. Um judeu que observa os 613 mandamentos, ele traz para si a bênção. E um monoteísta, não judeu, que observa as 7 leis dos filhos de Noa, também traz para si as bênçãos, as brahot. Naturalmente, os que escolhem o caminho do pecado e da transgressão fazem uma escolha na outra direção. É uma lógica muito simples. Abundância versus escassez, portanto, riqueza ou pobreza, saúde, doença, alegria, tristeza, vida e morte. Ora, essa explicação está correta. Como poderia, afinal de contas, ser diferente? Uma vez que nós sabemos
que o Criador do Universo premia aqueles, né, que vivem segundo as suas leis. Mas é evidente também que essa interpretação da Torá, ainda que correta e importante para ajustar as nossas condutas, ela é insuficiente, sobretudo para aqueles que buscam acessar, né, o conhecimento mais oculto da Torá. E existem, evidentemente, significados adicionais das palavras de Moshe Rabbeinu, quando ele afirma, insisto mais uma vez, vejo, coloco diante de você uma bênção e uma maldição. Ele não faz como uma simples interjeição, algo que poderia ser classificado como veja lá o que você vai escolher, o que você vai fazer. Não se trata de uma simples advertência, sobretudo para aquela geração, mas, né, uma forte preocupação do nosso profeta maior para aquela geração e para as gerações seguintes, porque ele, como profeta, sabia dos riscos do nosso povo se desviar do caminho. E Yohai, um dos maiores sábios do povo judeu, nos ensina que Moshe Rabbeinu não está dizendo veja, mas vejam-me. Ou seja, Moshe está tentando nos convencer a escolher os prazeres eternos do outro mundo, rejeitando assim os prazeres passageiros desse mundo. E quando nós interpretamos as palavras de Moshe nessa direção, reconhecemos um significado completamente diferente do primeiro significado, que eu já tive a chance de oferecer em outras ocasiões e que eu fiz uma breve menção aqui. Percebam, apenas quem tem uma visão clara dos prazeres de ambos os mundos pode efetivamente convencer os outros sobre o que escolher. Então prestem atenção. Moshe Rabbeinu foi criado como príncipe no Egito. Ele vivia no palácio do faraó. E ele só foi obrigado a fugir do Egito em direção a Midian, onde ele vai se casar com Tzipra, filha de Itró, aos 40 anos de idade. Portanto, os primeiros 40 anos de vida, Moshe Rabbeinu viveu no luxo de tudo aquilo que era possível ser alcançado em termos materiais, uma vez que o Egito era o maior império da antiguidade naquele momento histórico. Ele tinha, de fato, vivido, né, como um homem mergulhado em profunda riqueza. Mas Moshe não tinha apenas essa experiência, ele teve uma outra. Ele também tinha informação em primeira mão dos prazeres do outro mundo, de modo que a sua opinião, aquilo que ele nos dizia, e por isso ele diz, vejam-me, era algo que não era dado a nenhum outro ser humano. E mesmo tendo se passado milhares de anos, poucos foram os seres humanos que tiveram um trânsito espiritual ao ponto de permiti-los oferecer esses conselhos à humanidade. Muitos de vocês, evidentemente, estão coçando o queixinho e se perguntando, mas espera lá, quando foi que Moshe Rabbeinu morreu, subiu aos céus, testemunhou os prêmios, as bênçãos que o Criador oferece às almas imortais e voltou ao mundo para nos contar? Meus amigos, ele não precisou morrer. Mas vejam, eu já vou explicar isso melhor. A maioria das pessoas atravessam suas vidas e nos momentos finais, se elas não procuraram se espiritualizar nesse caminho, elas fazem um balanço, né, das suas existências. E não é raro elas se arrependerem de terem gasto suas existências numa corrida enlouquecida por conquistas materiais, abdicando de outros valores, que embora não fossem propriamente espirituais, eram valores com muito maior significado existencial, por exemplo, a família, né? Serviço divino, serviço, né, ao próximo, manifesta através do amor ao próximo. E as pessoas, quando chegam a essa conclusão, quase sempre elas procuram responder a esses erros que cometeram ao longo de sua existência, dizendo, mas eu não sabia da vida após a morte, eu nunca tive a informação espiritual de que nós podíamos herdar, né,
do Criador do Universo, um lugar especial nos mundos espirituais. Mas nós sabemos que a grande maioria das pessoas que vivem no mundo nasceram e viveram mergulhadas nas mais diferentes tradições religiosas. E não há, até onde eu sei, nenhuma tradição religiosa que diga para o indivíduo que não existe vida após a morte. Ou seja, que tudo aquilo que ela faz nesse mundo não é parte de um esforço de semear o bem, e que dessa forma ele vai poder colher no mundo vindouro, os mundos espirituais, os prêmios de Deus pelas suas ações. De modo que a maioria das pessoas tem essa informação, mas elas preferem seguir os seus desejos materiais. E Moshe Rabbeinu está dizendo: olhem para mim, eu sou a pessoa mais rica que já existiu na face da terra, pois eu tenho uma visão clara do que o mundo tem a oferecer, porque eu fui riquíssimo por ter vivido 40 anos no palácio do faraó, e agora mesmo eu sou um dos homens mais ricos do mundo. Mas eu também possuo a riqueza de quem esteve nos mundos espirituais e conheceu a verdade. Sabe, de fato, todos os prazeres que estão disponíveis às almas humanas nos mundos celestiais. E você ainda está esperando eu explicar como é que Moshe Rabbeinu recebeu essa informação, como ele adquiriu esse conhecimento. Moshe Rabbeinu não morreu, mas Moshe Rabbeinu subiu aos reinos celestiais quando ele foi buscar a Torá, que é do chá, para o povo judeu no Monte Sinai. Moshe Rabbeinu, de fato, não subiu fisicamente uma montanha, uma pequena montanha. Moshe Rabbeinu ascendeu aos mundos espirituais. Como esse é um troncamento importante, passam muitas ambulâncias aqui. Ele subiu aos mundos espirituais e foi pegar das mãos dos anjos a Torá para trazer para a humanidade, para trazer para o povo judeu os mandamentos e também oferecer a toda a humanidade a vontade divina do Criador. De modo que ele não precisou morrer, porque ele tinha a possibilidade de transitar entre o mundo físico e o mundo espiritual. Daí a singularidade da sua opinião. Daí ele poder dizer: vejam-me, eu já tive de tudo, eu conheço toda a verdade, tanto desse mundo em que nós vivemos, como dos mundos espirituais, e ouçam as minhas palavras. Moshe Rabbeinu, no deserto, também era um homem excepcionalmente rico. Átila, é porque a Kadosh Baruch Hu prometeu ao patriarca Abraão Avinu que o povo judeu, quando saísse da escravidão, sairia com grande riqueza. De fato, Kadosh Baruch Hu prometeu isso a Abraão Avinu. E o nosso povo, quando saiu do êxodo, do Egito, saiu com grande quantidade de ouro e prata. Mas Moshe Rabbeinu não levou com ele nenhum ouro, nenhuma prata. Moshe Rabbeinu saiu do Egito carregando o caixão de Yosef Atzadik. Ele fez uma escolha diferente a de todos os outros judeus, 3 milhões que ele liderava. Moshe Rabbeinu carregou para o deserto o caixão de Yosef Atzadik, porque os líderes das tribos de Israel, nosso povo, havia prometido a Yosef que quando o nosso povo deixasse o Egito, que o túmulo dele seria aberto e o seu corpo levado. E assim Moshe Rabbeinu foi feito. Assim Moshe Rabbeinu fez. E você vai perguntar: mas então qual é a origem da riqueza incomensurável que ele tinha no deserto? Safiras! Por quê? Porque Moshe Rabbeinu talhou o segundo conjunto das tábuas da lei, das Luhot, e ele ficou com as sobras em safira, das tábuas talhadas por ele, onde a Kadosh Baruch Hu ditou a ele os Aseret Dibrot, os mandamentos. Portanto, Moshe no deserto também era um homem riquíssimo, porque ele possuía uma quantidade imensa de safira. Ele possuía a riqueza espiritual, ele possuía a riqueza física, de modo que ele conclui, se dirigindo ao nosso povo: escolham sabiamente, não escolham pela maldição, escolham pela bênção. Mas, frequentemente as pessoas fazem a escolha pelos prazeres físicos. Você que me ouve aí do outro lado da câmera deve ser uma pessoa que agora mesmo está focada em comprar uma casa nova, ou a primeira casa, um carro novo,
a trazer luxo, conforto para sua família, o que em si mesmo não é um problema, desde que isso não seja o centro da tua existência. Mas a maioria das pessoas que vivem no mundo físico estão muito distantes dos bens espirituais. Portanto, elas não compreendem o seu significado e, por isso, não fazem a escolha certa. Mas você, que está me ouvindo aqui, agora, nesse dia, nesse horário, já sabe que nós não podemos nos deixar extasiar pelas riquezas do mundo físico e deixarmos de lado as nossas conquistas espirituais. É verdade que nós estamos muito distantes do mundo espiritual, mas a sabedoria do povo judeu, a sabedoria dos nossos profetas nos ofereceu uma visão desse mundo. E todos eles, sem exceção, nos alertaram sobre as escolhas que devemos fazer. Mas eu sei que você pode aceitar isso agora, ouvindo as minhas palavras, que assim como Moshe Rabbeinu admoesta e adverte a todos, mas depois você vai largar o seu telefone e você vai tocar a sua vida real e vai voltar para esse círculo infinito, né, de ações que te afastam de um caminho de espiritualização da tua existência para mergulhar cada vez mais no mundo da matéria. E se é assim, eu tenho obrigação de, no mínimo, fazer um exercício com todos vocês. Mas que exercício é esse, Átila? Um exercício para que vocês compreendam que mesmo encarnados, mesmo envoltos no corpo físico, nesse mundo físico, nós podemos experimentar prazeres espirituais. Então pensem comigo, imaginem que vocês têm a possibilidade de comer à vontade, tudo aquilo que te apetece, do bom e do melhor, independentemente do seu preço, sem culpa. Imaginemos que como o maná ele não te engorda. Você tem a possibilidade de alcançar os maiores prazeres através da chance de comer tudo aquilo que você tem vontade. Mas te oferecido também a oportunidade de experimentar um outro prazer, se conectar, de se ligar a uma pessoa que se encontra profundamente mergulhada no estado de depressão, colocando em dúvida mesmo o significado da sua existência, e você estende a mão, por isso você se conecta com ela, e você procura consolá-la, procura ajudá-la, procura oferecer um conselho que vai fazer com que ela dê continuidade à sua vida, que ela siga na batalha, que ela entenda que todos os desafios da existência são parte da luta que as nossas almas vieram travar aqui no mundo físico. E depois de um certo tempo essa pessoa aceita o seu conselho. E mais, ela te diz algo como obrigado. Eu não tenho palavras que possam transmitir a minha gratidão por tudo que você fez por mim. Eu pergunto a você, que prazer você escolheria? A de comer aquela torta de morango com profiteroles? Ou de ajudar um outro ser humano no momento de profunda depressão e de dificuldade? Se você for uma pessoa normal, e eu acredito, né, na humanidade para afirmar isso, se você for uma pessoa normal, é óbvio que você vai fazer a escolha pelo segundo prazer, pelo prazer de ajudar uma outra pessoa que se encontra num momento de dificuldade. Isso vale muito mais do que qualquer coisa que você possa comer. E aí eu pergunto a vocês, porque vejam, o segundo prazer, ele não tem propriamente dito uma natureza física, embora ele tenha sido alcançado pelas suas ações no mundo físico. Se quando nós estamos aqui, encarnados e vestidos nessa roupa física, vivendo no mundo físico, nós temos a chance de obter prazer que não tem propriamente dito uma natureza material. Imagina quando nós deixarmos esse mundo e retornarmos aos mundos espirituais com aquilo que nós somos, em essência, almas imortais. Imagina quanto prazer nós podemos adquirir. Esse exercício ele é fundamental para entender essa distinção, para que você não tenha que no futuro se arrepender pelas escolhas que você fez. Ninguém está profetizando aqui que a alegria, o prazer e a felicidade só se alcança na pobreza, não é isso. É óbvio que nenhum judeu defenderia esse absurdo.
mas é preciso dar foco ao que é prioritário na existência, aos prazeres que alcançamos de uma vida familiar, moral, aos prazeres que nós alcançamos de sendo um membro da comunidade que apoia todos os seus membros, que serve ao Criador, sendo um bom vizinho, um bom companheiro de trabalho, um bom amigo, para todos aqueles que cruzam as nossas vidas. Se nós temos a possibilidade de, no mundo físico, alcançar tal riqueza espiritual, que dirá quando nós estivermos mesmo nos mundos espirituais? É isso que Moshe Rabbeinu está nos ensinando. Ele não está nos ensinando apenas a cumprir os mandamentos e a viver segundo as leis divinas. Ele está nos ensinando a escolher um caminho de vida, um caminho que vai determinar o nosso futuro espiritual, mas não apenas o futuro, mas também o presente espiritual daquele indivíduo. E é isso que Oran está nos ensinando ao interpretar essas palavras de Moshe dessa forma. Mas existem outros significados. E me permitam um segundo significado. No dia de hoje, tenham um pouco de paciência. Vocês serão recompensados espiritualmente por essa sabedoria. Todos nós sabemos que a Kadosh Baruch Hu, que Ribono Shel Olam, Criador do universo, Senhor do universo, governa o mundo. E para que nós, seres humanos, entendamos a forma como Ele governa, foi criada a imagem, sobretudo, na nossa psique, de uma balança. E nessa balança, como toda balança, existem dois pratos. Num prato fica depositada as bênçãos e no outro as maldições. Mas o que é que cada um dos seres humanos no mundo faz que determina que as suas ações sejam colocadas em um ou no outro prato do julgamento divino? Ora, justamente o cumprimento da vontade de Akadosh Baruch Hu. Se você é um homem que escolheu o bom caminho e que você procura viver segundo as leis divinas, cada mitzvot que você cumpre, cada mandamento da Torá que você cumpre, nós, judeus 613, e os filhos de Noa, os descendentes de Noa, os 7 mandamentos, as 7 mitzvot, cada vez que você age observando esses mandamentos, você coloca uma contribuição pessoal nessa balança. E Hashem governa o mundo, observando essa balança, o seu equilíbrio ou o seu desequilíbrio. Se ela está desequilibrada e a balança do bem pesa mais do que a do mal, ou seja, se a humanidade praticou ações, que levaram a ser classificadas como ações positivas, a balança da bondade pesa mais e a Kadosh Baruch Hu lança sobre a humanidade os seus presentes. Ele lança todo o seu amor. Ele já faz isso, mas ele aumenta ainda mais o amor que ele tem pela sua criação. Mas infelizmente, quando a humanidade escolhe viver uma vida que se afasta dos mandamentos divinos e transgride, peca, cometendo atos horrendos, o outro prato é que recebe essas ações, e elas são maldições. E o Criador está sempre nos julgando. Durante toda a história humana, nós vivemos tragédias, nós vivemos desastres, situações terríveis para a vida de toda a humanidade. E elas foram frutos justamente das nossas ações. Então o que Moshe Rabbeinu está nos ensinando, e a sabedoria judaica interpreta as palavras do nosso profeta maior, que cada um de nós carrega nos ombros o peso, a responsabilidade sobre o julgamento divino, não só das nossas próprias ações, mas o julgamento de toda a humanidade. Veja a responsabilidade que cada um de nós tem ao fazer a escolha diante da brahá, da bênção, ou da clalá, da maldição. E não se esqueçam nunca disso. Não importa se você é judeu ou não, todo ser humano na face da terra carrega consigo a responsabilidade de fazer com que o Criador do universo nos julgue para o bem, nos julgue positivamente, ou seja, que a humanidade possa colher todas as bênçãos que o Criador tem disponível para todos nós, meus amigos.
Shabbat Shalom.